Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Apoio Construtora Silva Pac. Os melhores empreendimentos para você viver com tranquilidade. Risque TV, o seu canal de entretenimento. Bom dia, meu amigo, minha amiga, você que já está ligado aqui na Risque TV nessa sexta-feira, sextou. E hoje eu trago aqui como convidado o cara que foi mais falado aqui no início de janeiro na cidade de Balneário Camboriú, porque ele era um dos candidatos a presidente da Câmara de Vereadores. Mas foi o candidato eleito. Converso hoje com o Marcos Augusto Kurtz, mais conhecido como Marquinhos. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, Miranda. É um prazer poder estar no seu programa, né? Como você falou, na realidade, no início de janeiro aí foram muitas conversas a respeito da presidência, né? Porque acabou dando uma divergência política no meio da campanha, digamos assim, para a presidência, porque na realidade é mais uma campanha, né? Quando você, a partir do momento que encerra as eleições, começa nos bastidores não digo essa disputa, que também é uma disputa, acaba sendo, né? Mas geralmente essa articulação para que a gente já sabe que ali na frente vai ter a eleição da presidência da Câmara, então começa toda essa articulação para que a gente possa, né? Os candidatos acabam ficando ali na frente, na linha de frente, para poder fazer esse tipo de serviço. Então você que está me acompanhando, não sai daí um minutinho só, eu já volto sabatinando aqui o nosso presidente da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú. É um minutinho só. Vai construir ou reformar? Venha conhecer a construtora Krenkel. O seu projeto começa aqui. A construtora Krenkel é especializada em reformas do mais simples ao acabamento alto padrão. Traga o seu projeto hoje mesmo para a construtora Krenkel, Rua 500, número 129, telefone 47992288064. Construtora Krenkel. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. No mercado há mais de 27 anos, defendendo nosso lema: verdade, educação e família. E trazendo a você uma novidade. Somos a primeira escola do Brasil a incluir disciplinas de física, química e matemática na grade curricular do ensino infantil, construindo um novo conceito em educação. Venha nos fazer uma visita. Rua 2000, número 830. Fone 47 3367 1111. Colégio Margiruas. Suas escolhas definem o seu futuro. Estamos de volta aqui no Risque TV com Fala Miranda e hoje a gente vai falar muito aqui, vamos conversar com o Marquinhos Kurtz. Marquinhos, nos últimos 2 anos, foi secretário de articulação, né, Marquinhos? Sim, nós tivemos ali um período, eu estava na Câmara como vereador, né? Fui convidado pelo prefeito Fabrício na época para poder assumir a Secretaria de Articulação, e até tem um fato bem estranho assim, que o pessoal falava muito, nossas pessoas próximas, que eu iria para a articulação e ia me queimar, digamos assim, né? Pô, tu vai lá para a articulação, esse período difícil e tal do governo. E eu disse, não, a minha visão é ao contrário. Eu acho que se eu for para a articulação, a gente vai conseguir primeiro, como tinha uma amizade com o Fabrício, por ter sido vereador com ele, 4 anos, assim, eu conheço o Fabrício, eu conheço a índole do Fabrício, sei o trabalho que ele quer fazer, e eu vou lá para tentar ajudar a fortalecer esse trabalho que ele quer desenvolver. Que uma das situações era o alargamento da faixa de areia. Inclusive a gente foi várias vezes a Brasília fazer uma articulação, então, com o deputado Peninha, que nos ajudou muito, e aí começou o início ali de uma caminhada diferente, digamos assim, né? Uhum. E ali a gente teve contato com muitas pessoas do governo, muitas pessoas do próprio município, da prefeitura, que a gente acaba
Não tendo como vereador, porque quando você é vereador, você vai em locais, só passa, né? Então você vai ali, passa, visita, pede alguma coisa, mas ali com o contato direto foi muito importante aí na nossa caminhada aí de 2020. E uma coisa que influenciou ao teu favor é o fato também de você ter essa facilidade de articulação não só aqui dentro da cidade, mas também fora, como um exemplo, o deputado Peninha. O deputado Peninha, até nas minhas ações como candidato para mostrar, até eu tinha um plano para mostrar o trabalho desde o início do mandato, é uma pressão de contas, né? Então, se tu for pegar ali, Miranda, tu vai ver que nesse período a gente trouxe várias verbas do deputado Peninha para Balneário Camboriú, várias ações importantes, várias reuniões importantes que deram início a outras ações importantes da cidade, tipo a ponte da BR-101. Eu lembro bem que nós estávamos numa reunião em Brasília e faltava, quando foi apresentada, por que não está indo a ponte, o que está acontecendo, o pessoal lá nos apresentou que havia uma situação do meio ambiente que não estava liberando, em virtude de ter um mangue e tal. A gente ligou para o Peninha automaticamente já acionou aqui na época a Fátima de Itajaí, era o Adriano, algo assim, que era até uma pessoa do PMDB que era indicado pelo Peninha. Ele já resolveu, mandou fazer o processo e naquele momento andou. Então estava parado um tempão por causa dessa negativa. Então essas ações fazem com que aí a demonstração do mandato, essa aproximação com o Peninha nos ajudou muito também, porque várias verbas, não sei se você tem uma região ali da 1200, que era o Beco do Brooklyn, que ali é uma verba que a gente conseguiu com o deputado Peninha para reformular toda aquela região ali, que está todo mudado hoje, foi feita uma reestruturação ali, ficou bem legal no centro da cidade, que era uma situação bem difícil ali, muitos andarilhos e tal. Verbas para ginásio, enfim, foram várias ações que a gente conseguiu com o deputado, além de toda essa aproximação do alargamento da faixa de areia, que foi um processo bem difícil, né? Todos nós sabemos que foi demorado e tal, e eu acreditava que ia dar certo, né? Tinha pessoas que diziam, não vai, por que o Fabrício vai fazer e tal, tu está apoiando o Fabrício, eu acredito que vai dar certo isso aí, que é importante para a cidade. Por quê? O prefeito Leonel Pavan, na época, fez um plebiscito e a cidade apostou que seria bom para a cidade. E o Leonel Pavan queria que o alargamento saísse. Quando entrou o Rubens Espernal, a mesma forma. O Rubens Espernal lutou para que saísse o alargamento da faixa de areia. O Periquito, da mesma forma. Ficou 8 anos tentando, tal. Então, será que todos esses prefeitos estavam errados no alargamento? Eu acredito que não. Acho que a cidade precisa e é importante. Então, o Fabrício conseguiu, né, trazer isso agora nesse próximo mês aí, fevereiro e março deve começar essa ampliação. Eu acho que vai ser muito importante para a cidade. E uma das coisas também que é bom salientar que assim, uma das minhas indisposições com o meu antigo partido foi justamente por isso, pelo alargamento da faixa de areia. Por tu lutar por uma coisa que o próprio partido lá atrás lutou também. Isso. Então assim, me questionava por que eu estava ajudando o Fabrício, né? Como então, não sendo do partido dele na época. Aí questionava assim, eu explicava essa situação. Todos os prefeitos anteriores passaram e queriam fazer. Por que o Fabrício não pode fazer? Né? Então, assim, se é importante para a cidade, independente de estar no meu partido ou não, eu vou lutar para que a coisa possa evoluir e seja feita. Nessa pegada que tu acabou de falar, existe aí uma coisa que eu às vezes fico maluco, que é aquela oposição por oposição, né? Eu acredito sim que toda a matéria tem que ser estudada e debatida para chegar ao melhor consenso, mas a partir do momento que aquilo é bom para a cidade, cara, não tem nem o que discutir, é apoiar e pronto. Mas infelizmente não acontece assim, né, Miranda? Tu sabe, tu teve um período lá na Câmara com a gente, foi nosso colega lá. Sabes que a Câmara de Vereadores, infelizmente, tem algumas pessoas, né, cabeças pensantes que não pensam assim, pensam de outra maneira, querem fazer de tudo para dificultar aquele projeto. Por quê? Porque se esse projeto X sair e eu fazer, eu vou ser beneficiado. Na verdade, a visão deveria ser ao contrário, a cidade é beneficiada, né? Exatamente. É claro que automaticamente o prefeito que realizar, né, vamos supor a faixa de areia, vamos colocar.
Claro que o prefeito que realizar, ele vai ter um ganho político maior, que ele fez, né? É aquela história, o pessoal fala, o pessoal deixou, fez o projeto tal, o projeto já estava pronto, já fizeram, não sei o quê. Mas o bônus é para quem vai lá e realiza, né? Porque é o mais difícil, né? Eu tenho feito muito comparativo nesses dias com o nosso antigo prefeito Américo Meirinho. Bom, o cara foi um estrategista, um visionário. Né? Ele projetou todas as avenidas de Balneário Camboriú. E não se reelegeu. Então. Foi prefeito de mandato só. Mas todos os prefeitos após ele, que pegou lá o projeto que estava na mão... Vamos mandar aqui. Levaram o mérito. Né? Mas ele nunca foi esquecido hoje por essa geração que consegue entender que o cara tinha uma visão fora da caixinha e projetava Balneário para o futuro. Né? Eu acho que assim, muita gente, nós, né, temos, enquanto vereador também, nós que somos da classe política, digamos assim, a gente acaba tendo muita ideia, acaba vendo muita coisa e tal. É claro que isso vai surgindo, é a mesma coisa do Poder Executivo, ele está lá, vamos com o prefeito ficar 4 anos, ele pensa muita coisa, vem muitas ideias para ele. Né? Hoje, se for pegar ideias que existem para Balneário Camboriú, são inúmeras. Eu posso citar aqui a Marginal lá da BR. Mas já tem projeto há muito tempo para que, ao invés de você ficar fazendo retorno na Marginal, você passe por cima. Todas as marginais. Vai ficar bem melhor. Só que é obras difíceis de fazer. Quem vai fazer, não sei. Lá na frente, provavelmente alguém vai acontecer. Nós temos aqui a projeção da saída, aqui, lá na BR-101, e já há muito tempo esse projeto aí se fala disso. Alguém vai fazer. Não sei se é o Fabrício agora, se é o próximo depois, mas vai se fazer. Né? Mas o bônus vai ficar para aquele que executar, é uma coisa lógica. E eu acredito que quem está como vereador, quem está na vida pública, tem que favorecer e ajudar para que isso aconteça. Exatamente. Não adianta eu ficar impedindo porque o Fabrício vai fazer ou porque o X vai fazer. Eu acho que quanto mais rápido sair esse tipo de obra para a cidade, isso é importante, acaba favorecendo todos nós, na realidade. E o alagamento da praia é uma coisa que quem é contra, cara, é porque não anda na Atlântica. Tem pontos lá no Barra Sul. A Barra Sul, que o mar está chegando na calçada. Eu moro na Vila Real, né? E a minha esposa gosta muito de caminhar, ela sempre caminha para a Barra Sul. Eu vou, às vezes, com ela e tal, eu não vou muito, porque eu sempre gostei muito de esporte, mas nunca gostei muito de caminhar. Mas, interessante isso. Porque assim, eu gosto de esporte, qualquer competição que tiver lá para fazer, eu gosto de participar, né? Agora, for coisa isolada, assim, ficar caminhando, é meio, para mim, não... O negócio é esporte coletivo. Aí e ela sempre caminha lá, e quando eu vou, toda a vida, a água está batendo naquelas pedras lá. A gente tem que sair, fazer o retorno para ir lá na Barra Norte, no molho ali, para voltar. Então, geralmente ali você está impedido de passar. Exatamente. Né? E assim, 2015, não muito tempo atrás, 5 anos atrás, 6, 2015 nós fizemos um projeto de lei que era sobre a possibilidade de ficar 24 horas fazendo esporte na Barra Sul. Para ter uma ideia, Miranda, se colocava uma quadra aqui assim, em direção à praia, e depois mais uma, e depois tinha um espaço para água, de terra, de areia, para o pessoal ficar. Hoje nós só fica uma. Só tem uma e a água já está batendo aqui. Então, como já mudou em 6 anos, entendeu? Então, assim, para ver a necessidade desse alargamento. É muito rápido. Vai muito rápido. 6 anos atrás. E lembrando que existe uma Avenida Atlântica que o Meirinho brigou por fazer, né? Senão nem teria. Tinha que chegar igual alguns pelos de Itapema lá que tinha assim, tu ia e voltava. O Ana Lemos, isso. Bom dia, Sandro e vereador. Pergunta para ele sobre a reforma administrativa. Vai existir uma reforma administrativa esse ano, será? Eu acredito que sim. Assim, nós tínhamos um projeto na Câmara, foi retirado pelo Fabrício, aí depois veio a pandemia, na verdade se parou tudo em 2020, né? Mas a reforma administrativa ela é importante para que seja feita, né? Eu vi ali naquela reforma que tinha, era uma reforma diferente, assim, era uma reforma que ela retirava vários cargos, mas dava oportunidade para vários servidores públicos estarem atuando, então com um custo menor. Por isso que a reforma tinha um valor
queria baixar ali o valor de pessoal, no caso, né? Porque na realidade Balneário Camboriú sempre teve na LRF, que é a despesa com o pessoal, muito próximo do limite, né? Do limite. Então essa reforma vai fazer com que isso dê um fôlego para o executivo, né? Então eu acho muito importante que a reforma saia assim. Até agora as últimas duas escolhas de secretarias importantes, como a da saúde e agora de educação, quem assumiu as pastas são servidores do município, né? Efetivos. Eu acredito que assim a educação mesmo, né, há um bom tempo no governo passado do Fabrício, desse último governo do Fabrício, a grande maioria dos servidores da educação, coordenadores e diretores são efetivos já. Já tem uma parte, eu acredito que 80, 90% já são efetivos. Muita gente valoriza o nosso valoriza pessoal. E dá um caminho melhor, né? Eu vejo assim, a Marilene, que foi agora secretária de Educação, eu vejo no nome dela uma aceitação bem grande, justamente por isso, por fazer parte da educação, porque as professoras conhecem, sabem quem é, sabe que está há 20 anos trabalhando no município, conhece a realidade da cidade, conhece a realidade, sabe o que realmente acontece, o que é bom para a cidade, o que não é uma pessoa que vem e com ideias mirabolantes, quer fazer coisas, quer inventar. Assim, eu acho que ela sabe a realidade, isso que é o mais importante. Exatamente. Não aqui querendo até lembrar que a nossa última secretária, Rosângela Borba, sim, com certeza, uma pessoa fenomenal, um currículo que a gente discutível, né? Não tem o que falar da Rosângela, a mulher é monstro na área dela. Mas uma outra situação é que tem uma professora também que está há 20 anos aqui dentro da cidade, que conhece toda a estrutura. A diferença, né? Eu também gosto muito da Rosângela, uma pessoa, eu acho que tem, como tu falou, um currículo impecável, assim. Eu acredito que para o servidor efetivo, quando assume a pasta, ele é muito mais fácil porque ele tem muito mais pessoas próximas que apostam em ti, que vão trabalhar independente, com mais garra, com mais determinação, porque quer que a coisa dê certo para a pessoa também. Sim. Então isso influencia muito, acaba atraindo. E quando você traz um profissional que não é da cidade, não é da área, não conhece o nosso... Existe resistência, existe resistência, e tem ciúme, porque que não veio aqui de Balneário, enfim. Eu acho que para a pessoa que está aqui, para o servidor, acredito que seja muito mais fácil. Marquinhos, fazendo uma análise dessa última gestão, eu fui bati muito no Fabrício. Eu já até pedi desculpa para ele. Falei, não, eu vou te pedir desculpa porque as pessoas votaram em ti e disseram que quer você mais 4 anos. Eu devo estar errado. Mas a verdade é só, nós tivemos nos últimos 4 anos, antes da pandemia, um governo que a gente tinha muita expectativa. Sim, Mas tem um outro contraponto aqui, que às vezes a gente está de fora não pensa. O serviço público não é igual ao privado. Aqui na minha empresa eu faço o que eu quero, a hora que eu quero, da velocidade que eu tiver dinheiro para fazer. Se eu tiver dinheiro para montar, ali compra, troca. Só que no público não é assim. Não. E eu vi um prefeito, como tu falou, a índole do Fabrício é indiscutível, a gente gosta dele. Eu vi um prefeito cheio de ideia e cheio de vontade, que chegou ali no poder e a coisa travou. Sim. Houve muita dificuldade burocrática para a realização dos projetos, das ideias. Então, assim, só para as pessoas entenderem também, eu tinha sido vereador com o Fabrício em 2010, 2009 a 2012. Então, eu não era amigo do Fabrício, mas fui colega dele, conhecia muito bem o Fabrício, da índole dele, como é que ele era, o que ele pensava e tal. E quando o Fabrício se elegeu prefeito, eu não votei no Fabrício, né? Porque na época eu era de outro partido, trabalhei com o meu candidato e tal, e o Fabrício me chamou logo em seguida. Simão Marquinhos, vem aqui, pode nos ajudar nisso, ficar assim com a gente e tal. Fabrício, eu estou aqui pela cidade, vou fazer o que puder, tá? Tanto é que falei disso tudo que a gente foi tentando conseguir para Balneário Camboriú. E aí eu via no Fabrício uma vontade muito grande de realizar, de fazer e tal. E um detalhe que muita gente não sabe é essa questão da LRF. Que quando o Fabrício entrou, nós estávamos no limite. O Fabrício ficou 2 anos e pouco para tentar baixar esse limite. Para quê? Para que pudesse começar a desenvolver a cidade, fazer ações. Porque se tu pegar, Miranda, assim, 50% estava batendo, 50%, passando, batendo, 50% com o pessoal. O município de Balneário Camboriú, por obrigatoriedade, todos os municípios têm que gastar 15% na saúde.
Balneário Camboriú gasta 30% na saúde. Ou seja, já foi 80% de toda a arrecadação. Isso. Nós temos na educação 15% que gasta, já vai para 95%. Então, assim, o nosso limite dava 90%, 98% de gasto, então sobrava 1%, 2%. Claro que o nosso montante é um dinheirinho razoável. Mas não é um valor significativo para fazer qualquer coisa. Aí quando o Fabrício conseguiu, no final de 2 anos, conseguiu baixar esse valor ali para 46%, então assim, foi para 5%. Ele pega 5% de 1 bilhão de reais, né? Dá um valor razoável. Aí já começa a luz. Por quê? Aí no segundo ano que o Fabrício, no meio do segundo ano do mandato do Fabrício, que ele começou a realizar. Aí veio o MOLE, começou a fazer o MOLE da Barra Norte, que deu a banda nas praias. Então ali começou a dar um refresco, digamos assim, para o Fabrício. E aí estava aquele andamento tal, infelizmente veio a pandemia. Balneário Camboriú foi uma das cidades que mais teve ações, né? Fizemos o centro do Covid com 30 UTI, teve mais um centro no lado com 60 leitos. Eu falei para ele numa entrevista aqui, eu falei para ele, cara, tem mal que vem para bem, a pandemia te fez bem, porque ele teve que fazer ações imediatas, mas aí também muda o processo de poder fazer, né, Marcos? Sim, E o que aconteceu? Que eu vejo, assim, e vi muito na eleição isso, né? Essa ação do Fabrício de fazer, de estar junto, essa situação que o povo queria ver nele. Sim. O povo queria ver um prefeito atuante na frente, não hesitando nas ações, e isso foi o que aconteceu com o Fabrício na ação, principalmente nesse período de pandemia. Ele não ficava vacilando, o que nós vamos fazer, ficar esperando, tipo, o governo do estado ficou 1 mês para tomar alguma ação. Nós não, na primeira semana a gente já tomou ação, fechou a cidade. Então, a população do Balneário Camboriú percebeu isso. E apostou. Tanto é que eu escutei muito isso, o pessoal dizia, não ia votar no Fabrício mais, tal, mas agora ele fez isso aí na pandemia, e o cara, não, vou votar nele. Então, assim, foi para ele, foi uma possibilidade de demonstrar a liderança dele junto, né, à comunidade, junto à questão pública, digamos assim. Então é o segundo secretário de articulação que vira presidente, né? Seguido. Não tinha percebido isso. Eu até brincava com o Omar, tu foi para lá, o Omar foi secretário de articulação, e quando ele volta para a Câmara, ele já vai para disputar a presidência e ganha. Aí eu dizia para o Omar, tu aproveitou a parte de articulação e articulou para ti. Já tinha articulado um pouquinho. Eu brincava muito com ele a respeito disso. Eu acho que acaba tendo uma proximidade também com os vereadores, né? Assim, o trabalho de articulação é isso, né, na verdade, né? Conversar com todos, né? Eu acho que, como o Angiolete hoje ele tem uma bagagem, né, muito grande, foi vereador por 5 mandatos, na verdade, ficou 4 anos seguidos, depois assumiu mais um período nesse último mandato, então já foi por 5 vezes vereador, né? Não é pouco, né? Não é pouco. Tem muita experiência, conhece todos os vereadores, então o secretário de articulação, para mim, ele tem que ser uma pessoa assim, que conheça do trabalho da Câmara e conheça os vereadores. E saiba dialogar, né? Não pode ser um arrogante que vai lá com... Não, aí eu posso falar do Marquinhos, que eu vi o trabalho do Marquinhos 1 ano lá como vereador. Eu nunca tive brigar, nunca tive discutir, bater boca com ninguém, sempre na boa. Quando se manifestava também era num tom agradável, de alguém que estava pensando sobre o problema, né? As pessoas falam que, assim, algumas pessoas até me falavam assim, mas tu nem serve para ser político, né? Porque a maioria, muitos políticos querem falar toda a vida, né? Eu sou mais realmente de ouvir, né? Eu falo da medida que é importante, que eu vejo que é necessário, porque eu não vejo ficar falando por falar, para estar na mídia, porque tem pessoas que querem falar a todo momento para que... para visibilidade, né? Claro que para o político a visibilidade é importante, né? Mas eu acho que tem que ser, para mim, pelo menos a minha visão, é de que quando você fala tem que ser algo coerente, que as pessoas vão parar e vão analisar realmente o que tu está falando. Porque se tu fala para mim, se tu fala toda hora, a pessoa já não dá nem bola mais para ti. É verdade. Né? Então eu penso que quando você fala de um determinado assunto, e você fala esporadicamente, né? As pessoas falam, o Marquinhos está falando de algo... Não vai falar qualquer coisa, então vamos ver o que é. É isso que eu achava engraçado, porque tu
quase não falava. Quando ia falar, todo mundo parava, né? Aí todo mundo, pô, o Marquinhos vai falar, o que aconteceu? Então, eu acho que tem que ser assuntos importantes, né? Não pode ser qualquer banalidade, qualquer situação, ficar falando. Eu, pelo menos, não. Eu acho que é um perfil, né? Cada um tem o seu essa perfil. tua paixão política nasceu quando e como? Então, na realidade, eu até tinha comentado antes aqui contigo, né? Quando eu era pequeno, eu tinha nosso bairro, nasci na Vila Real, moro até hoje na Vila Real, e tinha comícios, né? Assim, bem grandes e tal. E eu lembro bem, lembrava assim da minha infância que quando tinha esses comícios, eu ia nos comícios e ficava vendo o pessoal lá falar assim, né? E eu achava muito interessante aquilo, não tinha nem noção do que era, né? E o pessoal pediu, os candidatos pediu para a gente distribuir os panfletos, saía que nem um louco assim, levando. E assim, aquilo me vislumbrou assim, né? E aí fui crescendo e tal, sempre com atividades, comecei a trabalhar com 14 anos e tal. E aquilo foi meio que esquecendo, mas porque não tinha muita proximidade política, digamos assim, né? Aí chegou em 2000, em 96, a nossa família conhecia muito o Sidney Gonçalves, que foi vereador, a gente ajudou, depois eu fiz faculdade com o Orlando Gioletti, em 2000, aí nós fazíamos faculdade juntos, ajudamos o Orlando se elegeu vereador, aí me convidou para ir para o PT, fui candidato em 2004 pelo PT, primeira vez, sem noção nenhuma assim de eleição, né? E fiquei primeiro suplente, fiz 632 votos. Olha. Foi bem assim, para nós foi uma surpresa, digamos assim, né? Porque na realidade nós não tínhamos grupo político nenhum. Eu tinha um carro plotado, que era com o meu nome atravessado assim, Marquinhos, uma Paraty. Só que eu fiz. E assim, a gente foi surpresa. E como foi surpresa em 2004, tá? Aí na época, em 2005, nosso grupo político resolveu fazer uma chapa. Periquito eu tinha sido derrotado como prefeito, né? Em 2004, não tinha ganho, também não ganhei, fiquei primeiro suplente. Aí o Periquito resolveu montar uma chapa de conselho tutelar, nos chamou para fazer parte dessa chapa, e aí a gente montou todo um grupo político, uma estrutura bem grande que tinha, tá? Muita gente envolvida assim, nessa coisa de... Aí fomos lá, ganhamos a eleição de presidente do Conselho Tutelar, fiquei como presidente do Conselho por 3 anos. Aí vim em 2008, na próxima eleição, aí me elegi vereador, e na época eram 10 vereadores, um número bem pequeno, fui eleito vereador a primeira vez, então comecei ali a nossa caminhada. Tá, agora tu falou um número muito impressionante, 10 vereadores. Ano passado já o Marcelo já tinha protocolado lá para diminuir, eu acho que para 9, né? Sim, 9. Os números absurdos, tudo bem. Agora vem o Anderson, que também está apoiando aí para diminuir para 15. Sim. Agora tem o presidente, tem o cara que decide se vai votar o negócio para votar ou não. No teu entendimento, tu acha que deveria... Eu vou te dar primeiro o meu entendimento, sim, tá? Porque eu sou fala-milhando, eu falo o que eu penso. Sim, tá certo. Eu acho que nós devíamos ir para 30 vereadores. Minha concepção. Sim. Por que para 30? Vai custar caro. Não, é que você subjugar 30 pessoas é muito difícil. Sim. Né? E a gente sabe que existe aí nesses meios empresariais, sempre existe aquele que chama 1, 2, porque vocês, tá correto? De 19, tu chamar 11 já é caro, agora tu deve chamar 16 é mais caro ainda. Tem duas situações. Tem a situação, primeiro a situação da Câmara em si, né? Eu fui vereador com 10, com 13 e com 19. A Câmara de Vereadores, com 10, funcionava bem melhor. A Câmara. Funcionalidade. Muito bem, melhor, tu conseguia dialogar melhor, tá muito mais facilidade. Agora, vamos para um outro lado. Se você tem um número maior de vereadores, é isso que você falou, você acaba tendo pessoas de vários partidos, de várias ideologias, e isso acaba fazendo com que as coisas sejam mais discutidas, né? Não sejam tão forçadas. Como falou, é muito mais fácil você convencer 5 do que convencer 30. Exatamente. De uma coisa que não faça tão bem para a cidade, digamos assim. Exatamente. Seja interesse só de um grupo de pessoas. Né? Exatamente. Mais ou menos essa é a ideia. Né? Também tem esse lado. E tem a questão do valor que é repassado para a Câmara. Né? Numa entrevista que eu dei para a Página 3, eu falei, não adianta nós pensarmos em diminuir de 10 e deixar 6%. Nós temos que caminhar junto. Vamos diminuir para 9, 10, 11, beleza. Então, a arrecadação de 6% vem para 4%. Vai para a Câmara. Por quê?
Porque a Câmara acaba gastando com coisas desnecessárias. Né? Nós temos um orçamento muito grande e aí tem pessoas que vão para a Câmara e acham que, tem aqui 10 milhões, vamos gastar esses 10 milhões aqui. Eu sempre falei, na coisa pública é muito fácil de pagar 50 mil, 100 mil. É fácil, porque o dinheiro não é teu. Não é verdade? Verdade? O cara vem aqui com o negócio, 10 mil, pode fazer. Pô, mas se eu fosse para mim pagar 10 mil naquele, eu não pagava então. Tu tem que fazer essa leitura, eu penso, né? Enquanto administrador público, tem que fazer essa. Eu pagaria, né? 2, 3, 5 mil pelo celular? Não. Então por que eu vou pagar pela Câmara? Boa. Né? Essa é a minha visão. Eu não pago, porque se for uma coisa absurda, eu não vou fazer. Eu acho que é o desperdício do dinheiro público, entendeu? Então, para mim, essa proposta não funciona. Hoje, eu não vou gastar uma coisa mirabolante que não... Hoje qual é o custo da Câmara? O custo real da Câmara? Então, na realidade, nós temos um orçamento, né, de 6%, ele gira em torno de quase 2 milhões por mês. Né? Mas, assim, esse valor ele pode ser reduzido em muitas coisas. Né? Não significa que tu precisa gastar... vou mudar a pergunta. Qual é o custo fixo da Câmara? O custo da Câmara? Então, assim, nós vamos ter esse primeiro mês, né, Miranda, que eu vou pegar esses valores agora, mas gira em torno de 1 milhão e pouco de reais. Ou seja, todo mês dá para fazer uma boa economia? Sim, dá para fazer. Se a intenção é economizar para devolver aos cofres para ser aplicados, quer dizer, todo o gestor da casa... Ele tem esse poder. Tem poder. Ele consegue, olha, se for receber todos os valores, no mínimo, aí, nesse último ano ele foi devolvido 3 milhões. Claro que foi um ano atípico, a gente também não teve muitas atividades que não foram feitas, mas eu acredito que esses valores possam ser devolvidos tranquilamente 3, 4 milhões todos os anos para a Prefeitura. E na tua concepção, tu acha que deveríamos retroagir, voltar ao número menor de vereadores? Eu tenho uma ideia que assim, são duas situações bem delicadas, né? Porque as pessoas acabam falando, tem que diminuir, beleza. É muito, para o público, essa ideia de diminuir é a melhor, digamos assim, né? É a melhor. É o público da revolta, né? Da revolta, mas a grande maioria, se tu for fazer uma pesquisa, 80% das pessoas vão dizer que quer diminuir. E o que vai acontecer? Já vou te colocar o que vai acontecer. Como é um ano que foi cobrado muito o ano passado, e tem muito candidatos a vereadores que já não pensam mais em vereador, já estão... Né? Então vai acontecer que com esse apelo popular, a diminuição vai haver. Entendeu? A diminuição vai haver na Câmara de Vereadores. Pode escrever o que eu estou falando. Não sei se para 15, para 13, para 11, para 9, não sei. Mas que vai haver essa diminuição. Né? Mas eu penso que é importante que se vai haver de 19 para 15, então nós vamos tirar 1% do orçamento. Né? De 15 para 13, vamos tirar X. Claro, vai ser feita uma avaliação de valores que a Câmara não pode ficar... Tem pessoal, tem servidor público, né? Então não podemos ser responsáveis, não passa mais dinheiro para a Câmara. Né? Mas a minha ideia é que se houver diminuição, tem que haver acompanhado uma diminuição do repasse de recursos para a Câmara. Eu até zoei aqui com o Marcelo, falei, passa para nós para fazer o que com aquele prédio lá? Nove vereador? Não, tem 20 gabinetes, então... Tá louco? Vai fazer o que com aquele prédio lá? Eu acho até assim, eu sou muito sincero aqui no meu programa, e eu sou assim na minha vida. Eu acho que é uma discussão desnecessária para a quantidade de problemas que a gente tem para resolver na nossa cidade. Sim. Mas só que Miranda, assim, que esse tema é um tema que chama a atenção da sociedade. Mas aí então eles querem o holofote. Mas aí tu há de concordar comigo que até nós, sociedade, a gente tem que começar a prestar atenção na Câmara, naquilo que realmente é importante, né? Sim. Infelizmente, né, a gente vê por acompanhar as sessões da Câmara. Você tem um projeto que fala da Guarda Municipal, aí a Guarda Municipal vai lá, enche a Câmara. Você tem um projeto que fala da educação do professor, o professor vai lá, enche a Câmara. Você tem um projeto que fala do milho, vai lá, o milheiro enche a Câmara. Entendeu? Então, assim, as pessoas, a grande maioria, está preocupada só com o seu setor ou consigo mesma, né? Então, e se não tiver nenhuma pauta relevante, a Câmara está vazia. Então, para te ver a leitura que se faz das ações. Então,
infelizmente, é assim a sociedade ainda, né? Não se preocupa muito com as ações. Mesmo porque a gente fala, sempre falei isso, se as pessoas te prestassem atenção, acompanhasse os projetos, acompanhasse a Câmara, conseguisse fazer uma leitura dos vereadores, eu tenho certeza que a Câmara seria bem diferente. Exatamente. Né? Tu já esteve lá, tu sabe o que eu estou falando. Eu digo que se as pessoas acompanhassem, alguns vereadores nunca mais iam se eleger. Eu penso isso. Né? Sabe? E já outros talvez iam perpetuar na Câmara, porque você ia começar a analisar o trabalho de cada um, a visão é diferente. Mas infelizmente a população, aí eu me coloco aqui a grosso modo, a gente para prestar atenção no ano da eleição. É uma coisa que eu falava muito na minha eleição agora, enquanto candidato, em reuniões que a gente teve, eu fiz uma estratégia de ter reuniões pequenas, assim, café e tal, né? E eu falava muito para as pessoas que na rua as pessoas falam muito que o vereador não faz nada, né? Fala. Sim. E o que eu dizia para elas? Assim, para a pessoa que está falando aquilo, para ela é uma verdade, né? Mesmo que assim, mesmo porque existe vereador que faz muito pouco, mas existe vereador que trabalha, realiza e tal. Só que para ela, todos são iguais. Todos são iguais. Por quê? Porque ela tem o dia a dia dela, ela acorda, toma café, vai para o trabalho, volta para o almoço, não tira nenhum tempo para tentar analisar a questão política. Mas aí, na hora do momento da discussão, ela dá a opinião dela. Sim. Que é a opinião de não fazem nada. Entendeu? E ela não viu tudo que aconteceu. E para ela é uma verdade, né? Para ela está falando aquilo com uma convicção grande. Para ela é uma verdade, porque ela não tem esse entendimento, não acompanha, não consegue ver. Então, isso é bem interessante. E na primeira extraordinária do ano, uma lei ali que, cara, eu fiquei revoltado, a vontade de bater na tela da televisão, assim, de entrar lá. Algo que já havia sido discutido no federal. A nossa obrigação aqui era só ajustar e dizer, já foi decidido. E mesmo assim nós tivemos grupos ali querendo fazer discurso. Sim. Não, e o que é mais estranho, engraçado assim, claro que, né, ninguém quer tirar se ganha 1.000, eu não quero que ganhe 900 mês que vem, é óbvio, né? Mas só que assim, ali tinha vários professores que foram lá, assim, e aí infelizmente assim, acreditam num discurso desse tipo. Né, que sabe que não tem o que fazer, e se não fazer, o governo municipal vai sofrer um monte de sanções. A cidade ia sofrer. Entendeu? A cidade sofre, o plano sofre lá na frente, o plano dele, que ele lá no futuro pode ter dificuldade. Então, assim, pode gerar um monte de situações contrárias a ele próprio, mas... Aí que eu digo, devia existir uma lei contra a politicagem, né, cara? Porque pensa comigo, aí eu sei que tu ganha X, eu sei que teu salário vai ser cortado, então eu vou fazer um discurso inflamado aqui para te proteger. Para ti eu vou ser um herói. Né? Mas pro restante da cidade eu tô matando a cidade. Só que o restante não acompanha, digamos assim, né? Acaba aquele grupinho lá achando que o cara tá fazendo por mim e tal. O cara tá me valorizando, né? Mas na realidade, no fundo, eu acredito que eles saibam o que é. Eles sabem que a coisa é a correta, que aquilo ele tem que fazer e pronto, não tem o que fazer. É obrigado a fazer. Outra polêmica que aconteceu esse ano, Marquinhos, foi a eleição para presidente, né? Sim. Em cima da hora, o PL, que hoje é meu partido, eu estou no PL, tá? Tá no PL. Estou no PL. Que hoje é meu partido, também decidiu lançar um candidato, nada mais democrático do que isso. Sim. Mas eu digo que a grande polêmica não foi questão dos candidatos, mas foi o final, o voto da Senil, né? Sim. Que na realidade, Miranda, eu não sei se tu... que assim, existe o partido e existe a cúpula do partido, digamos assim, né? Que hoje o presidente era o Carlos Humberto, então. E no início, pós a eleição, houve uma conversa com o Carlos Humberto. E já estava tudo certo. E o Carlos Humberto, nós vamos votar no candidato do governo. O que o governo escolher, o PL vai estar junto. Os 3 vereadores vão votar junto nesse candidato. Beleza. Fechou. O que eu fiz enquanto candidato à presidência? Falei com o Medeiros, não, Marquinhos, se tu for candidato, eu voto em ti. Falei com o Vitor Forte, no meu gabinete, junto com o vereador Anderson. Vitor Forte, assim, não, Marquinhos, se for tu, né, eu voto, nós vamos votar no governo. Então, Cristiano, mesma forma. Cristiano, inclusive, foi no gabinete do prefeito e falou isso para o prefeito. Nós vamos votar no Marquinhos, a nossa preferência é pelo Marquinhos.
Ok, estávamos ali caminhando, tínhamos um grupo, tinha falado com o Cacá, com o Anderson, com o David, com o Arlindo, com os 2 vereadores do PDT, o Patrick e o Dudu. Nós tínhamos um grupo ali, 8, já 9 pessoas. O Gelson e o Omar foram os únicos, eu também gostaria, tal. Então, assim, e toda a minha fala para todos, quando falavam que queriam ser presidentes, todos nós temos direito, todos nós devemos votar. Só que assim, uma hora a gente vai ter que chegar, funilar para chegar ou a no gente chega, senão a gente não, beleza. Fomos caminhando até o final, tanto é que até nos últimos dias lá, o Gelson e o Omar ainda eram candidatos. Eram candidatos, né? Tinham a chance, tinham vontade de ser, queria buscar o apoio de alguns e tal, e eu estava com um número um pouco maior desse nosso grupo. Mas faltando uns 15 dias, a gente veio a notícia, não por eles, não pelo PL, mas pela cidade, assim, e por alguns vereadores, que o Cristiano estava procurando o pessoal para votar nele, que ele ia ser candidato. Na verdade, a gente não entendeu nada, não tivemos nenhuma conversa depois disso, né? E eles resolveram, com o apoio da oposição, digamos assim, que eram 7 vereadores que não estavam no governo, pegar aqueles 7 votos e se elegerem presidente da casa. Então, eu acho que o caminho que eles fizeram foi errado. Né? Porque se eles quisessem ser candidatos, se eles são da base, são do governo, são juntos, deviam vir conversar dentro do grupo. Sim, e dizer assim, eu consigo... eu tenho também. Eu também tenho os 3 votos do meu partido e eu consigo aliar a oposição. Sim. É outro discurso, né? Então, assim, para nós, houve uma situação indelicada, né, da parte do PL, assim, com a gente, no nosso processo. E o Medeiros, que acabou sendo, pelo PL, colocado como traidor, digamos assim, na verdade, para mim, foi o único que manteve a palavra desde o início. O problema... Então, aí vai das pessoas analisarem. Eu aqui, eu já meti pau no Medeiros, nesse processo eu estou metendo pau nele até o final. Mas eu explico por quê. Para mim, o Medeiros peca onde? Não é no voto. Ele peca no discurso. Aí que está o grande pecado do Medeiros, para mim. Sim. No discurso dele, até está nas minhas redes sociais da RISC. Ele fala o seguinte: nós não tínhamos nada acordado, nós não conversamos, e o meu voto... cara, fala a verdade. A verdade, não, o partido reuniu, eles queriam que eu votasse no nosso candidato, mas eu, como eu já tinha dado minha palavra para o Marquinhos, eu votava aqui, bonito. Sim. Eu não sei qual foi o pronunciamento dele, né? Mas a realidade é essa. Nós tínhamos conversado antes e ele manteve aquilo e ele sempre dizia: vou votar no candidato do governo. Sempre foi tanto é que ele votaria em mim ou no Gelson, sem problema algum. E ele deixa no contraponto da própria fala, dizendo que o restante do partido dele não é governo. Poxa. Temos que entender que eleição da Câmara, apoio ao Executivo é um apoio ao Executivo. Eu particularmente, Miranda, acho que o PL se perdeu no processo, no jeito de fazer, né? Se eles não tivessem feito essa conversa anterior, beleza? Beleza, se fosse desde o início, não, nós também queremos participar da... Inclusive eu tenho mensagem de pessoas da cúpula, digamos assim, do PL, dizendo: Marquinhos, vai atrás dos outros, que o PL está contigo, nós estamos... Então, assim, já havia essa vontade, né? Mas... Eu digo o seguinte, campanha é campanha, chega na hora, todo mundo quer mostrar força. Eu até aí na disputa tal, eu achei normal, só acho errado o que o Medeiros falou quando foi votar. Eu tenho uma gravação lá na Câmara. Não lembro, eu acho que ele poderia ter sido mais honesto nas suas colocações, independente ou não que o partido fosse interpretar como traição ou não. Eu achei ele Judas nesse sentido, da forma que ele colocou o voto dele. Porque na minha concepção, eu já falei isso aqui, falei com o Cristiano, na minha concepção entre os 2 candidatos, tu é o candidato. Porque, tu tem mais experiência, tu conhece a casa, tu já sabe o sistema. E eu não sei qual é o deslumbre que os caras têm da presidência, que na minha concepção, gente, eu trabalhei 1 ano só dentro da presidência. É uma furada. É uma dor de cabeça do inferno. Porque é 18 crianças o tempo todo incomodando o pai. É mais ou menos assim, para resumir a ópera. Toda hora tem uma situação para resolver, né? E sem contar que tu pega um prédio que a gente não sabe se a reforma deu certo, se não deu.
Eu ia até te perguntar, com essa chuva não choveu lá dentro? Não, até que não. Foi feito umas reformas importantes de reestruturação do telhado lá, né? Então, eu vou te dar uma dica para te ser o presidente para entrar para a história da Câmara de Vereadores. Troca aquele elevador. Sim. Não, na verdade. Não manda mais alguma coisa. Na verdade, eu tenho ali, acho que não sei se foi do Bola, uma coisa assim, Bola Teixeira, acho que foi que colocou que a minha maior missão seria arrumar os elevadores. Que aquele elevador. Porque realmente, na verdade, nós tínhamos temos uma situação bem difícil, que aqueles elevadores lá foram colocados elevadores muito ruins na época, né, no início, então acaba sendo. Eu acredito que assim, ou tu faz uma reforma muito boa nele, coloca pessoas responsáveis para trabalhar, porque esse negócio de elevador é difícil também. É difícil. Né? É o que eu falo, a coisa pública, as pessoas fazem muito de qualquer jeito, entendeu, Miranda? Fazem de qualquer jeito para poder ganhar na frente, para trocar a peça. Então, assim, tem que ter um controle bem grande. É que se nós botar na ponta do lápis aí os últimos 8 anos do que foi gasto de manutenção naquele, principalmente aquele do primeiro, né, quando você entra na Câmara, sempre está quebrado. Sim. Eu acho que dava para ter comprado uns 2 elevadores novos. Por isso que eu digo, né? A ideia é tem que fazer uma avaliação disso, né? Pegar quanto que está sendo gasto com esse elevador e quanto que sai novo. O que compensa? Não adianta ficar gastando X por todo mês para arrumar um negócio que nunca vai ficar bom. É igual o carro, né? A gente vai ali comprar. Mas esse carro usado é tão bom. Não, e incrível que o elevador da Câmara, eles arrumavam um dia, no outro dia estava estragado. Hoje, mas tu sabe, é uma coisa impressionante. É igual o carro. Eu quero saber, eu não vou comprar um carro novo porque o carro novo te valoriza. Aí tu compra o velho, anda um mês, ele já quebra. Mas o novo, ele é mais caro, vai te valorizar, mas tu vai andar 5 anos com ele, tu não vai se incomodar. Mas essa questão de elevadores, a gente está tomando cuidado já chamou umas empresas para fazer uma avaliação, a gente já está bem avançado nisso aí. Vamos tentar resolver o mais rápido possível, porque é muito importante ter essa acessibilidade, né? A rampa da frente a gente já conseguiu colocar ela para funcionar, que é um que estava parado também. Então a gente já conseguiu colocar essa semana para funcionar, ele já está funcionando, se houver uma necessidade maior vai lá, leva e sobe. E então nós já estamos com uma atenção bem grande nesse problema, digamos assim, porque realmente é uma coisa que vem há muito tempo aí dando esse resultado negativo para a Câmara de Vereadores. Cara, foi um prazer te receber aqui, a hora passou voando, eu tinha muito mais de assunto. O Marquinhos é um cara envolvido no esporte, gosta muito do esporte, dá para fazer um programa com ele só falando de esporte aqui. Esse é bom. Eu sei que tu gosta da coisa, eu estava vendo nas redes sociais dele, o pessoal de tênis de mesa chamando ali. Quer dizer, tu tem uma paixão pelo esporte muito grande, né? Eu quando eu era pequeno, assim, eu tinha um sonho de ser jogador de futebol antes de ser vereador. E joguei no Blumenau e tal, e eu tive um problema no joelho grave, e aí acabei meio que saindo, porque na época o futebol ele era bem... Sim, a gente pagava para ir jogar, né? Assim, aquele era... Hoje de cada 1 milhão, 100 se dá bem. Cada vez era de 1 milhão, 1 se dava bem. Porque na verdade os salários era bem diferente, né? Não é uma coisa que é hoje, né? Então, mas eu sempre fui envolvido, que eu lembro no começo te falei, caminhada, eu gosto até, eu vou caminhando de vez em quando, mas assim, não tenho aquela vontade de caminhar, digamos assim, agora os caras me convidaram, vamos lá, tem um beat tennis, vamos jogar, beleza, vou. Futebol, qualquer coisa eu jogo. Eu gosto, né? Caminhar não, né? Caminhar não. Aqui, obrigado pela tua presença. Conta com a Risc TV, precisar aqui para divulgar. Eu agradeço, que é um canal importante, né, que as pessoas escutam, veem, e acho que é importante porque acaba transmitindo para a sociedade as informações da nossa cidade. Acho que é bem importante. Estamos lá também à disposição, a hora que quiser na Câmara lá nos fazer uma visita, com certeza. As portas estão abertas. Tá bom? E a você que me acompanhou até agora, meu muito obrigado. Hoje é sexta-feira, final de semana chegou. Por favor, se sair de casa, use máscara, álcool gel. A vacina está aí, mas não vai ser tão rápido assim. Até todos serem vacinados e estarmos imunes a essa doença, vamos continuar nos cuidando. Eu volto na segunda-feira, se Deus quiser, às 9 da manhã com Fala Miranda. Fica com Deus. Com mais de 14 anos de mercado, a Sonho Center é muito mais que uma loja de colchões. Oferecemos a você um showroom completo que transformará sua casa em um lugar aconchegante e elegante. Sofás, colchões, mesas, poltronas, aquele lugar dos seus sonhos, aqui vira realidade. Venha nos fazer uma visita a uma de nossas lojas, na 4ª Avenida, número 1510, telefone 47
3367-5635 ou Avenida Marginal Oeste, número 405, bairro Vila Real. Telefone 47-3246-2969 em Balneário Camboriú. Aberto de segunda a sexta, das 8h30 às 18h30 e nos sábados, das 8h30 às 16 horas. Solicite um orçamento pelo telefone ou pelo WhatsApp. Qualidade, conforto e comodidade você encontra aqui na Sonho Center. Sonho Center. Agora você só precisa sonhar. Atenção você que precisa mudar o piso da sua casa, mas fica adiando só de pensar no barulho e na sujeira de uma reforma. A Reveste Arte tem uma solução para você: o piso vinílico. O vinílico é aplicado diretamente sobre o seu piso de cerâmica, sem precisar quebrar nada, evitando o barulho e a sujeira. Você pode optar pelo piso colado ou pelo clicado, que dispensa o uso de cola ou massa. O vinílico é confortável, não faz o tradicional toque-toque da cerâmica e não fica gelado. Venha conhecer a Reveste Arte e escolher o seu piso vinílico. Reveste Arte, Avenida Marginal Oeste, 405, Sala 3. Reveste Arte. Tá na hora de renovar o visual da sua empresa? LB Comunicação Visual tem impressão digital, fachadas em SM ou lonas, letra caixa em PVC, banner, todos, adesivos, personalização de veículos, cartão de visita e panfletos e muito mais. O que você precisa, a LB Comunicação Visual tem. Venha nos fazer uma visita. Rua 2448, número 431, entre a 3ª e 4ª Avenida. Telefone 47-3360-9235 ou pelo WhatsApp 99667-4408. LB Comunicação Visual.